Começando mais um episódio do Contraponto Cast. Eu sou Paula e no episódio de hoje eu vou analisar a obra Bleak House, de Charles Dickens, traduzido para o português como A Casa Soturna. Para quem não está familiarizado com este modelo de episódio, aqui eu vou destrinchar a obra através da análise de temas, personagens, tudo embasado em textos acadêmicos e trazendo também as minhas opiniões e minhas percepções que eu tive durante a leitura. Aqui no podcast você pode encontrar outros episódios como estes. Tem episódios de análise para Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf, de Um Retrato do Artista Quando Jovem, de James Joyce, e Persuasão, de Jane Austen. Assim como outros bate-papos, também com esse viés mais aprofundado, como, por exemplo, mais recentemente Viagem de Gulliver, que foi um episódio que eu gostei muito de fazer uma pesquisa e de conversar com minhas amigas sobre ele. E Bleak House, ou A Casa Soturna, ele é um livro que não é tão famoso assim do Dickens, comparado com outros, como David Copperfield, Um Conto de Natal, Oliver Twist. Então ele me pegou completamente desprevenida, eu não sabia sobre o que era o livro. E pra quem não sabe, pra quem não acompanha aqui o podcast, eu tô desde 2020 lendo os livros de Charles Dickens em ordem cronológica. E em 2023 eu li Bleak House e esse foi um livro que ficou comigo durante muito tempo, tanto que ano passado, 2024, eu comecei a elaborar esse roteiro para um episódio assim mais aprofundado, porque foi um livro que eu não consegui parar de pensar nele, mesmo continuando minhas leituras de Charles Dickens, lendo outros livros, esse livro realmente me impactou de forma diferente. Então foi por isso que eu quis trazer esse episódio também, porque eu acho que ele é um livro muito robusto, com muitas temáticas sendo trabalhadas, e não só isso, como a forma de narrar dele aqui é diferente de várias outras obras de Charles Dickens. E ele entrou pro meu top 3 favoritos do autor. Ainda não terminei, ainda falta um livro do Dickens para eu ler, para terminar realmente todos os livros, todos os romances dele completos, né? Porque tem ainda mais outro que ele não completou. Eu tô, nesse meu desafio pessoal, eu estou contando apenas os romances realmente finalizados do autor. E como eu disse, eu amei Bleak House. Eu quis trazer então para conversa um livro que não é tão falado dele assim. Quem sabe trazer mais leitores para esse livro, para conhecer melhor a obra e discutir essas várias temáticas que o autor traz aqui e também esse estilo de narrativa mais particular. Antes de começar, eu queria só comentar um pouco sobre as edições disponíveis. Em português, tem a edição da Nova Fronteira, traduzido como A Casa Soturna, com tradução do Oscar Mendes. Eu não li nessa edição, tá? Eu li no original, desde 2020 que eu comecei a ler em ordem cronológica Dickens. Eu estou lendo no original em inglês, mas eu sei que a maioria das pessoas vai optar pela tradução. E para fazer esse roteiro, eu acabei pegando uma versão digital dele para poder pegar os textos assim traduzidos. E eu fiz várias comparações aqui com o original. Eu não sou tradutora, mas eu queria dar meus 2 centavos de opinião sobre a tradução. Eu gosto, mas eu não amo. É muito difícil traduzir Charles Dickens, tanto que minha opção também pelo original porque Dickens tem uma forma de escrever tão particular. Ele coloca na voz de personagens tanto de diferentes sotaques e maneirismos daquela época, de pessoas de diferentes classes, que realmente traduzir para o português é muito difícil e acho que até diria impossível realmente capturar a originalidade dessas questões linguísticas. Então, se você lê inglês, eu recomendo demais que você pegue Dickens no original. Mas se você quer realmente ler esse livro numa tradução, é uma tradução boa, sim. Mas em alguns momentos eu acabei dando uma mexida e durante o roteiro também. E a edição que eu utilizei para a minha leitura em inglês foi a edição da Wordsworth Classics, que é uma edição mais simples que eles fazem de livros clássicos. O papel não é de muito boa qualidade, a capa também, eles não colocam muito luxo nesse tipo de edição. Então não esperem orelha, uma capa muito bonita, uma folha de boa qualidade, porque você não vai encontrar, mas você vai encontrar aqui notas excelentes e uma introdução maravilhosa. Não só a introdução, como também uma parte só de contexto histórico para essa obra, assim, que eu achei fenomenal, da Doreen Roberts. E eu, inclusive, trouxe trechos dessa introdução aqui para o meu roteiro também, porque eu achei muito, muito bom mesmo. É uma edição que ela não é de excelente qualidade física, né, falando de questão de papel, mas em questão de conteúdo, assim, se você gosta de material extra, de notas, de introdução, eu acho que vale muito a pena, sim, mas sabendo que você vai pegar uma edição que ela não é, que você vai pagar um preço, eu acho que eu paguei uns R$ 20 nessa edição, 20 e poucos reais, na época, uns 2 anos atrás, né, então eu paguei barato, sabendo que viria uma edição que não é de excelente qualidade, assim, as folhas amarelam com mais facilidade, mas que eu acho que o conteúdo vale muito a pena, sim. E como eu queria ler em inglês, e essa era uma edição mais em conta, né? Pra mim, acho que vale muito a pena. Are you willing to go to Bleak House? Yes, sir. It sounds dreary to me.
Um dos aspectos dos livros em geral que eu mais gosto de refletir comigo mesmo e pensar é sobre o título da obra. Eu sempre gosto de me questionar por que do autor escolher esse título exatamente para dar para o seu livro, porque o título, ele, de certa forma, vai encapsular o tema principal, né? O título é a sua porta de entrada para o livro. E durante a leitura de Bleak House, eu me perguntei bastante por que Bleak House seria o título da obra. E eu achei um artigo muito interessante da Alice Van Buren Kelly, que vai ao encontro de muitas coisas que eu pensei aqui. E o primeiro título que o Dickens pensou para essa obra não foi Bleak House, foi na verdade Tom All Alone, que é uma das, que a gente pode dizer assim, uma das casas sombrias que tem no livro. Um elemento que vai perpassar realmente a obra são essas casas sombrias, não só a própria casa sombria que tem o nome, que leva o nome de Bleak House, mas também as outras diversas casas e núcleos que têm o seu próprio lado sombrio também. E uma delas é o Tom All Alone, que foi então o primeiro título elaborado para o livro. Só que ao colocar o título do livro com o nome de qualquer um desses edifícios deteriorados da história, não poderia, entretanto, abranger a vasta gama de tristeza e decadência que Bleak House contém. Então, o Dickens ele recorreu a uma estrutura mais simbólica para nomear a sua obra. A Alice Kelly, no seu artigo, que eu não acabei não mencionando o nome, né, que se chama, caso alguém tenha interesse, The Bleak Houses of Bleak House. Ela diz que Dickens, ao chamar o seu romance Bleak House, ele conseguiu 3 coisas. A primeira, ele deixou espaço para uma leitura geral do título, que incluiria todas as formas de habitação sombria encontradas no decorrer da história. Em segundo, ele apresentou em seu título um símbolo um tanto distante da desolação generalizada do livro, um símbolo que simboliza o estado da sociedade vitoriana encontrada no mundo geral de Bleak House, e ainda assim se eleva acima desse estado para oferecer no mundo particular de Bleak House uma certa perspectiva e vislumbre de solução. E finalmente, em terceiro lugar, a extraordinária complexidade do título permite ainda outro símbolo, pois Bleak House é arquitetonicamente paralelo à estrutura real do enredo do romance, acrescentando mais uma passagem sinuosa a um livro que trata de um mundo estagnado exatamente por essa complexidade composta. Essa terceira colocação aqui é muito interessante, porque um dos pontos que eu vou debater aqui é justamente a estrutura do livro, que é uma estrutura não muito comum de Dickens, que inclusive foi criticada pelos críticos da época. E para quem leu sabe que a Bleak House, a Casa Soturna, é uma casa que ela não atende os padrões de construção de uma casa, ela parece um labirinto. E aqui Kelly chama justamente a atenção para isso, né? A estrutura da construção da casa, ela vai se assemelhar à estrutura de construção narrativa do romance. E é todo esse labirinto, essa complexidade, essas várias camadas que essa casa tem e que essa narrativa também tem. Então, chamar o seu livro de Bleak House chama atenção para esse símbolo de uma sociedade vitoriana da época, dessa sociedade sombria, desse lado sombrio da sociedade, mas também abre para todas essas interpretações que eu comentei aqui e que eu vou comentar durante o episódio. A cena que abre o livro é a descrição frontal da maior das casas sombrias, que é a Inglaterra, cujas janelas para o sofrimento humano estão incrustadas pelas mesquinharias de um arcaico sistema parlamentar e jurídico atolado em tradição e tecnicismos, cujos fundamentos estão enraizados na lama do passado, cuja porta para a mudança está teimosamente enferrujada nas dobradiças. A chancelaria está no centro desta névoa e lama, que é tanto física como simbólica. Então aí está um exemplo das casas sombrias, desse leque de possibilidades de interpretação para o título que ela abre. Então, o que ela diz aqui é que a maior casa sombria é a Inglaterra, porque a primeira palavra do livro é Londres, ponto. O livro já abre no primeiro capítulo em Chancery, que seria na chancelaria, ou como está na tradução, né, no tribunal. A gente abre o livro e já dá de cara com Londres, ponto. E assim segue o primeiro parágrafo. Londres. As férias forenses da festa de São Miguel acabaram e o Lord Chanceler está dando audiência no Lincoln's Inn Hall. Temperatura asperérrima de novembro. Tanta lama nas ruas, como se a superfície da terra houvesse acabado de emergir das águas. E não seria maravilha encontrar-se um megalossauro de 12 metros de comprimento, mais ou menos, saracoteando-se como um lagarto elefantino no alto da colina de Holborn. Poder-se-ia imaginar que a fumaça que descia das chaminés, formando uma garoa leve e escura, com flocos de fuligem tão grandes como fornidos capulhos de neve, era luto posto pela morte do sol.
cães indistintos no meio do lodaçal, em não melhor estado que os cavalos, enlameados até os antolhos, pedestres entrecoxando os guarda-chuvas, como que contagiados, todos de mau humor, escorregando nas esquinas das ruas, onde dezenas de milhares de outros pedestres vinham deslizando e escorregando desde que o dia raiou. Se é que um dia assim pode raiar. Acrescentavam novos depósitos às crostas e mais crostas de lama, que aderiam tenazmente naqueles pontos de calçamento, acumulando-se a juros compostos. Nevoeiro por toda parte. Nevoeiro rio acima, onde este corre entre verdes ilhotas de campinas, nevoeiro rio abaixo, onde ele se rola, sujo, entre os renques de embarcações e a sujeira das praias de uma grande cidade, grande e imunda. Nevoeiro nos pantanais de Essex, nevoeiro nas alturas de Kent, nevoeiro insinuando-se nas cozinhas de brigues carvoeiros, nevoeiro pairando sobre os estaleiros e suspendendo-se no cordame dos grandes navios, nevoeiro caindo sobre as amuradas de barcaças e pequenos botes, nevoeiro nos olhos e nas gargantas de antigos reformados de Greenwich, respirando asmáticos junto às lareiras de suas enfermarias, nevoeiro na boquilha e no fornilho, do cachimbo vespertino do colérico capitão de navio mercante, fechado no seu camarote, nevoeiro beliscando cruelmente os dedos dos pés e das mãos do grumetezinho a tremer ali no tombadilho, gente ociosa nas pontes, espreitando por cima dos parapeitos o firmamento abaixo de nevoeiro, toda cercada de nevoeiro, como se encontrasse no balão a plainar em meio de nuvens de névoa. Esses são os 2 parágrafos que abrem o livro, e nessa descrição dessa Londres, muito característica também de Charles Dickens, para quem já leu outros livros dele, sabe que ele sempre traz esse aspecto industrial de névoa nos seus livros, principalmente nessas últimas obras dele, da sua maturidade. Essa Londres suja, cheia de lama, de a névoa, em inglês, né, fog, a repetição da névoa, do nevoeiro, da lama, é uma repetição muito proposital para a gente se sentir ali naquele ambiente sujo, naquele ambiente que você fica escorregando na lama, que você não consegue enxergar direito por conta da névoa das fábricas. E é essa a grande casa soturna que abre o livro A Casa Soturna, que vai ser uma das que ele vai apresentar aqui. Porque a próxima também é um dos grandes temas aqui do livro, né, que fica bem óbvio para quem leu, que é a crítica ao sistema judiciário, né? Mais à frente, no primeiro capítulo ainda, ele vai dizer: jamais podia ali descer nevoeiro mais espesso, jamais podia ali juntar-se lama e lodo mais profundos, para combinar com a categoria de gente tateante e cambaleante que aquela alta corte de justiça, os mais malignos dos pecadores encanecidos, julga nesse dia perante o céu e a terra. Então, o egoísmo e a cegueira para o mundo fora do ambiente legal da justiça é o que caracteriza essa chancelaria que o Dickens vai falar. E essa sua filosofia ele permeia cada nível decadente da sociedade de Dickens. Saindo da Inglaterra, numa visão mais macro, vai afunilando então para a chancelaria, seria outra casa sombria, e logo no próximo capítulo ele já apresenta outra casa sombria, né, o Chesney Wold. Ele vai construindo nessas descrições uma série de casas físicas e espiritualmente isoladas, e Chesney Wold ele se apresenta então como essa fortaleza em ruínas da aristocracia. E a outra casa, que seria o Tom All Alone, que seria o título original que ele deu para o livro, é como esse cortiço dos pobres, intercalando entre as casas de outros membros daquela sociedade, que a gente vai ver as casas dos outros personagens, né, e que representam então muitos erros, desses erros sociais que Dickens quer trazer aqui no livro. Chesney Wold, que é apresentado pra gente no segundo capítulo, ela é o paralelo da chancelaria, em sua atmosfera de estagnação passada e futura. Dickens, então, ele passa do mundo jurídico para o social em linha reta, do primeiro capítulo para o segundo. E ele deixa claro aqui que não há necessidade de uma transição elaborada entre a representação de um e a introdução do outro, uma vez que ambos são do mesmo mundo, da realidade. No início do segundo capítulo, ele diz o seguinte: queremos apenas lançar um olhar ao mundo da alta roda, nesta mesma tarde lamacenta. Não é ela tão diferente do Tribunal de Justiça que não possamos passar de uma cena para outra, em voo direto. Tanto o mundo da alta roda como o Tribunal de Justiça são coisas de protocolo e de praxe. Na descrição de Chesney Wold, há uma nuvem cinzenta e decadente de doença, esterilidade e cegueira, parando por toda esta descrição. As árvores, elas apodrecem antes mesmo de morrer. Os vasos contêm poças de água, em vez de flores. O campo está
está marcado pela chuva, e mesmo a vida espiritual que pertence à igreja cheira a morte e irrompe em suor de doença. Então, aqueles que vivem dentro da casa têm uma visão limitada pela neblina ou pela noite total, e eles não conseguem ver como o mundo encharcado de chuva ao seu redor reflete sua própria decadência interior. Essa fantasia da aristocracia, ela olha muito mais para trás do que para frente, ou mesmo para a realidade que a rodeia. Dessa forma, então, a possibilidade de mudança que possa manter viva essas famílias, como os Deadlock, que é a família apresentada aqui pra gente, no mundo que está em mudança, principalmente com esse avanço da burguesia, nessa sociedade industrial, cada vez mais industrial, não é encontrado em lado nenhum, mantendo então esse controle próximo do arcaico, com esses hábitos parlamentares, né, fazendo esse paralelo com a chancelaria, né, que sufocam esse crescimento da nação e ainda escapam aos próprios dedos dessas pessoas, desses aristocratas. Os Deadlock, eles limitam suas próprias hipóteses de sobrevivência e dificultam cegamente os esforços de reforma social. Agora, diferenciando as duas outras casas sombrias, né, Chesneywold e Tom All Alone, então a aristocracia e o lado mais pobre da sociedade, a Alice, no seu artigo, ela vai dizer que a decadência interior do primeiro, da aristocracia, ela decorre da adesão obstinada às práticas sociais e políticas obsoletas. A miséria do segundo, de Tom All Alone, surge da estagnação da lei, mas enquanto o colapso de Chesneywold é auto-infligido, a decadência de Tom All Alone é criada pela negligência de uma sociedade que, no seu egoísmo, está cega à miséria de quem está no seu âmago. Ela vai dizer também que, enquanto Dickens é um pouco mais sutil na descrição da decadência desse mundo da moda, eu digo moda porque a tradução assim, de fashion, porque o título do segundo capítulo é In Fashion, Dickens, então, ele abre mão da sutileza do outro lado da história. Então, para descrever Tom All Alone, ele semeia as passagens que apresentam essa realidade com a linguagem muito mais aberta e contundente, para justamente enfatizar o horror que está descrevendo. No capítulo 8, quando ele vai descrever Tom All Alone, ele diz o seguinte, essa aqui é com tradução minha: é uma rua de casas cegas, perecendo, com olhos apedrejados, sem vidraça, sem sequer uma moldura de janela, com as venezianas nuas e cegas, caindo das dobradiças e caindo em pedaços. Os trilhos de ferro descascando em flocos de ferrugem, as chaminés afundando, os degraus de pedra de cada porta, e cada porta pode ser a porta da morte, tornando-se verdes, estagnados. No entanto, a partir dessa descrição, existe também implicações simbólicas, muitas das quais elas fornecem ligações com Chesneywold. Enquanto as janelas de Chesneywold, por exemplo, são cegas para o mundo exterior, a cegueira para a esperança no Tom All Alone é encontrada dentro e fora das janelas sem moldura. As terras aristocráticas estão marcadas pela chuva, mas a doença em Tom All Alone é tão real e tão disseminada que as próprias casas parecem estar doentes e só conseguem ficar de pé com muletas. Então, Chesneywold e Tom All Alone são duas das casas mais sombrias de Dickens. Mas, como eu falei, nós vamos encontrar aqui muitas outras casas dispersas pelo romance. A casa dos Jellyby, por exemplo, é um excelente exemplo desse caos semelhante ao caos da chancelaria. É uma coisa que ele faz muito, se a gente pegar e comparar essas casas, a gente vai ter muito paralelos entre elas. Então, por exemplo, essa casa dos Jellyby, ela é resultante da recusa em ver os problemas reais e do desejo de criar problemas teóricos românticos, assim como a chancelaria. Da mesma forma que o parlamento, ele se recusa em lidar de forma prática com Tom All Alone, deixando aquela área mais pobre e ruir cada vez mais. A senhora Jellyby também recusa-se a ver a confusão da sua própria casa. E quem dirá ainda das mais pobres que estão ao seu redor em Londres, preferindo então gastar o seu tempo e sua energia, e o tempo e a energia da sua filha mais velha, numa situação que ela nem compreende exatamente, a centenas de quilômetros de distância na África. Ou seja, ela está tão preocupada com problemas que estão a quilômetros dela, não que não seja digno de preocupação, mas ela não consegue enxergar os problemas que estão acontecendo na sua própria casa, o caos que está a sua casa e as casas ao seu redor. Assim se comporta também a chancelaria, o tribunal, a justiça da Inglaterra. Outra casa é a casa do Harold Skimpole, que, como Tom All Alone, ele reflete o mal que pode florescer sem restrições. Como a sociedade, ela encorajou Skimpole a permanecer uma criança, dando-lhe, emprestando-lhe, subornando para mantê-lo vivo. Ele cria sua própria casa, tornada sombria, como a casa da senhora Jellyby, por falta de responsabilidade. O Harold Skimpole, ele é aquela figura que dá uma raiva tremenda de ler sobre esse tipo de personagem. Ele se sente
uma criança, ele é incapaz de fazer qualquer coisa, e ele, assim, ele afunda junto com ele, né, a sua família, e ele é aquele tipo parasita que as pessoas continuam, a sociedade continua encorajando, né, ele recebe dinheiro de outras pessoas, ele consegue ser essa pessoa porque ele é financiado de alguma forma. E essas crianças artificiais nos apartamentos desordenados de Harold Skimpole são contrabalanceadas pelos velhos e mulheres não naturais da casa de Smallwood. No capítulo 21, tem a seguinte passagem: tem havido apenas uma criança em várias gerações da família Smallwood. Velhinhos e velhinhas têm havido, mas nenhuma criança. Até que a avó do Sr. Smallwood, ainda viva, ficou de miolo mole e passou, pela primeira vez, ao estado pueril, com graças tão infantis, com a falta total de observação, de memória, de compreensão e de interesse. Tinha uma eterna predisposição para adormecer por cima do fogo, e dentro dele, a avó do Sr. Smallwood tem, indubitavelmente, ilustrado a família. Ao começar então seu romance com um ataque à chancelaria, Dickens, segundo Alice no seu artigo, ele pretendia obviamente concentrar a atenção no mundo jurídico, cuja desolação ele enfatizou com a descrição de névoas úmidas, um nevoeiro e lama profunda no capítulo inicial, que eu já li aqui. No livro, a gente vai encontrar pelo menos 3 casas que estão intimamente ligadas a este mundo do direito e dos advogados, 2 das quais pertencem aos próprios advogados e uma terceira que zomba e espelha o mundo da chancelaria, ao mesmo tempo que o incorpora. Volos é o advogado que arranca a esperança de Rick com a mesma paixão e cuidado com que tira as luvas de suas mãos desossadas. Seus cargos, como Dickens os descreve, refletem essa mesma estreiteza e recusa total em dar esperança. Se os aposentos do Sr. Voles são abafados e empoeirados, com a confusão de documentos complicados, os apartamentos do Sr. Tulkinghorn, o outro advogado, são igualmente opressivos em tamanho e peso e em ordem rigorosamente vigiada. Os pesados móveis de mogno e crina de cavalo, as gravuras antigas, a alegoria pintada que dá dor de cabeça, têm um ar sério e implacável. E o sigilo das salas sugere todo tipo de documentos incriminatórios, trancados longe das vítimas ameaçadas. Então, essas 2 casas, o escritório do Sr. Voles e os apartamentos do Sr. Tulkinghorn, eles adotam as personalidades dos seus donos e sugerem tanto da opressão da chancelaria quanto qualquer um ou 2 dos seus membros demonstram. Mas nenhuma dessas moradas de advogado poderia representar com toda a extensão do caos, da crueldade e desse caráter carnívoro da lei da chancelaria, quanto outra casa que vamos comentar em breve. Para pintar, então, esse retrato tridimensional para o leitor, Dickens ele vai construir uma das mais simbólicas de suas casas sombrias. É uma loja cheia de trapos, de garrafas, contém pilhas de pergaminhos, montes de trapos e atmosfera de decadência e morte. Muito mais do que os advogados e a lei que Voles e Tulkinghorn eles podem retratar juntos, que é a loja de Crook. A loja de Crook e a chancelaria são 2 lugares onde, abre aspas, tudo parece ser comprado e nada vendido, fecha aspas. Citação tirada do livro. E cada um, tanto o Crook como a chancelaria, eles dependem dessa sua balança torta e esse acúmulo de mercadorias. No caso da chancelaria, esse acúmulo de casos infinitos que não acabam nunca. Assim como o nosso caso principal aqui, né, o caso Jandes e Jandes, como todos os segredos que estão perdidos ali nas montanhas de pergaminhos de Crook, eles não podem ser vendidos até que tenha esgotado a sua utilidade. E um dos maiores indicativos dessa comparação, né, entre a loja de Crook e a chancelaria é o apelido dado entre os vizinhos, pois Crook ele é chamado de Lord Chanceler. E sua loja é chamada de o Tribunal de Chancelaria. Então aqui é Dickens deixando assim óbvio na cara de todo mundo o que ele está tentando fazer aqui. No capítulo 5 tem uma passagem para ilustrar isso, que é o próprio Crook dizendo: estão vendo que tenho aqui tantas coisas, continuou ele erguendo a lanterna, de tantas qualidades e de tudo, como pensam os vizinhos, mas eles não sabem de nada, deperecendo e arruinando-se. E por isso é que eles deram uma alcunha a mim e à minha casa. E tenho tantos pergaminhos e papéis no meu estoque, e sou doido por ferrugem, por mofo e teias de aranha. Tudo quanto é peixe cai na minha rede, e não tolero separar-me de coisa alguma a que alguma vez tenha deitado a mão, ou assim pensam meus vizinhos. Mas que sabem eles? Ou alterar qualquer coisa, ou conservá-la limpa, não esfregando, não limpando, não consertando nada que me cerca. Foi por isso que ganhei o mau nome de tribunal. Não me incomodo. Vou muito bem todos os dias ver meu nobre e ilustrado irmão, quando dá audiência no foro. Ele não repara em mim.
mas eu reparo nele. Não há grandes diferenças entre nós. Ambos vivemos da mesma confusão. E nessa frase final aqui, ele deixa ainda mais claro, né? Não há diferença entre nós. Não há grandes diferenças entre nós. Ambos vivemos da mesma confusão. Eles iam acumular todos esses itens, essas coisas, não limpar e não deixar que saia de sua loja, né? Ele tem uma loja que ele não vende nada. E a chancelaria, o tribunal, é esse acúmulo de processos e de casos que ficam anos e anos e anos sem solução nenhuma. É um tribunal que não dá nenhum tipo de resolução ao caso. É ilustrado aqui com grande força pelo caso principal, né? Jonas e Jonas. Então aqui na loja de Crook, a gente tem fisicamente as teias de aranha. Essas teias de aranha que, passadas para o plano simbólico, são essas teias de aranha que mantiveram a Inglaterra como uma casa sombria, né? A casa sombria que abre o livro, que é justamente essa aversão à mudança, o apego teimoso às velhas instituições e a sujeira intelectual que paralisa as rodas da reforma. Enquanto Crook ele folheia as cartas mofadas e vasculha os formulários cobertos de poeira, ele emprega um método desesperado e excêntrico de busca pela verdade. Como ele não sabe ler, ele simplesmente copia palavras nas paredes com uma sensação de que algum dia ele saberá de repente o que significam. Aqui a gente tem então a letra literal da lei, totalmente separada do espírito e do sentido. Isso é uma crítica, inclusive, que tem em diversos outros autores também, como é um episódio que eu mencionei aqui, Viagem de Gulliver, Jonathan Swift também faz essa crítica a essa linguagem jurídica, que é uma crítica que a gente tem até hoje, né? Uma dificuldade da linguagem jurídica de se comunicar com as pessoas, né? Esses dois mundos separados que parecem que não coexistem. Essa é uma grande crítica que Dickens traz aqui, que Jonathan Swift traz, e é uma crítica que permanece até hoje, não só na Inglaterra, como em diversos outros países. O nosso, por exemplo, também. E a gente precisa dessa figura intermediária, né, que é o advogado, para traduzir isso e fazer esse diálogo com a lei. E essa morte de significado, ela é tão estreitamente acompanhada na chancelaria pelas resmas de retórica e trivialidade produzidas em cada interminável processo judicial que o parentesco entre Crook e o Lord Chanceler nunca é mais claro do que aqui. Além de espelhar fisicamente o estado da chancelaria, a casa de Crook, ela está repleta de resultados do devido processo legal. E esses resultados parecem sempre ser morte e loucura. Por exemplo, a morte contínua dos passos da Sra. Flight, a morte do Capitão Haldon, a combustão espontânea final do próprio Crook. Tudo isso exemplifica a maneira pela qual uma instituição sem coração destrói muitos antes de se destruir. A casa sombria de Crook, ela é cheia de escuridão oleosa, confusão, como se a de Chesney Wold da aristocracia e Tom Hollands da parte mais pobre, ela representa outro segmento decadente dessa sociedade vitoriana. Então temos aqui esse livro, Bleak House, tão cheia dessas casas sombrias, e é significativo então que Dickens tenha escolhido dar o título do seu livro, dar ao seu livro o nome de uma casa que é sombria apenas pelo nome. Porque como eu disse no início, para você que não leu o livro, existe sim uma Bleak House de fato do nome, não só pelo fato de ser sombria, mas o nome da casa é a casa sombria, é a Bleak House. Assim como essas grandes casas aristocratas de família tinham nomes, né? Chesney Wold, por exemplo, é o nome de uma casa, de uma propriedade. Então, desde o momento que ela é apresentada, a Bleak House, a casa sombria, ela apresenta uma imagem de risos, de luz solar e cores. E uma das descrições mais alegres do romance é a primeira abordagem de Esther, Ada e Rick ao seu futuro lar, a primeira impressão deles. Então temos essa descrição aqui no capítulo 6. O dia tinha clareado bastante e ainda se tornou mais brilhante à medida que avançávamos para o oeste. Seguíamos nosso caminho à luz do sol e ao ar fresco, maravilhando-nos diante da extensão das ruas, do brilho das lojas, do grande tráfego e das multidões humanas, que o tempo mais agradável parecia ter feito desabrochar, como flores multicoloridas. Era delicioso contemplar a verde paisagem à nossa frente e a imensa metrópole lá atrás de nós. Quando uma carroça, puxada por belos cavalos, ajaizados de arreios vermelhos e guizos de som argentino, passou por nós com sua música, acredito que nós três poderíamos ter cantado, acompanhados pelas campainhas. Tão prazeroso era tudo quanto nos cercava. E esse, então, é um contraste impressionante comparado com toda a neblina, lama, sujeira, ar fétido e ambiente cinzento, estéril, que a gente teve das descrições de Chesney Wold
Tom All Alones, da própria Londres, da chancelaria, de outras casas sombrias de Bleak House. Nessa profusão de luz, de cor, sons de canções, sinos claros, pessoas que florescem com fecundidade que os rodeia, tudo isso é totalmente diferente do que a gente vê até agora. Então Dickens ele oferece 3 visões diferentes de Bleak House, né? Passado, presente e futuro. E cada uma das quais explica um lado complicado da estrutura do edifício. E quando de Bleak House agora eu estou falando da própria casa, assim, né? Da casa física Bleak House. Então Dickens vai apresentar 3 versões diferentes dessa Bleak House. Tom Jandes, que explodiu a cabeça com frustrações dos procedimentos da chancelaria, com todo o caso Jandes, que a gente vai se deparar aqui no livro, ele batizou a Bleak House, né? Ele que é o representaria então o passado, batizou Bleak House e deu-lhe o direito de representar todas as casas sombrias que Dickens irá introduzir no romance. O presente, ele é representado pelo John Jandes. Esse personagem, ele que é herdeiro do Tom, ele desiste de forma voluntária do processo que lhe oferece essa tentação de riquezas não merecidas, e ele opta então por viver como se essa fortuna não existisse. Mas ele não esquece da tristeza que deixa, e ele assume todas as responsabilidades do caso, sem nenhuma de suas possíveis recompensas. Mas John Jandes, ao aceitar esse caso como essa realidade infeliz pela qual ele é de alguma forma parcialmente responsável, ele faz então de Bleak House um refúgio psicológico, se não até físico, para toda essa tristeza. Pois onde quer que ele vá, ele carrega consigo esse senso de responsabilidade e ele tenta de todas as maneiras possíveis corrigir os erros do passado. Alice, ela aponta no artigo que na descrição de Dickens da estrutura arquitetônica de Bleak House de John Jandes, a Bleak House de fato, né, que leva o nome de A Casa Soturna, há nessa descrição outro nível surpreendente de símbolo é revelado, pois o formato do enredo e o destino de muitos dos personagens são paralelos à composição física real da casa. Vou dar um exemplo aqui numa citação do capítulo 6. Era uma daquelas casas deliciosamente irregulares, onde a gente sobe e desce escadas de uma sala para outra, e onde se encontram cada vez mais malas, quando se pensa já ter visto todas, e onde há uma provisão farta de pequenos vestíbulos e corredores, e onde se descobrem ainda mais antigos quartinhos de casa de campo em lugares inesperados, com janelas de postigo e vegetação verde intrometendo-se através delas. E justamente o romance, o livro Bleak House, ele é um daqueles romances deliciosamente irregulares, né, onde você sobe e desce os degraus da escada social, no caso, né, de Chesney Wold, da aristocracia, até o Tom All Alones, a parte mais pobre da cidade e da sociedade, e onde você conhece alguns dos personagens mais interessantes pela primeira vez, quase na metade do livro. Então, não apenas a casa e o terreno são amplos e irregulares, mas ambos também são uma espécie de labirinto. Em vários quartos da casa soturna, podia-se, abre aspas, para uma citação do livro, podia-se, se saísse por outra porta, cada quarto tinha pelo menos 2, descer diretamente ao vestíbulo de novo, por meia dúzia de degraus, e por uma baixa arcada, ficando a gente a imaginar como voltar ali ou como conseguir sair dali. E o mesmo também é verdade para o enredo do romance, pois cada segmento da história tem pelo menos 2 portas. Por exemplo, o mistério de Lady Dedlock, ele se abre na casa de Crook, com aquele personagem, né, o sem nome, o Nemo, na de Tom All Alones e na Bleak House. Então, esse mistério, ele se abre ali em 3 casos diferentes. E o dos Smallweed, por exemplo, tem, se pensarmos em casa, em portas, tem a porta da Chancery, do tribunal, tem a porta da própria Bleak House e a porta da casa de Crook. E essas passagens entre as tramas são todas tão confusas que muitas vezes é um quebra-cabeça que a gente tem que traçar ao longo do caminho, no processo de leitura, né, de uma porta para outra. Nós, leitores, temos que fazer e traçar essas conexões. A disposição dos quartos da Casa Soturna, dos Jandes, ele revela tanto o caráter quanto o enredo. E a passagem que descreve o quarto de Richard Carston nos prepara tanto para uma natureza presente quanto para a sua destruição futura. No quarto de Richard, que se não me engano, na tradução eles botaram até como Ricardo, caso você tenha lido a tradução, certo? Então a descrição do quarto de Richard, que era, se você voltar para esse trechinho, né, você vai lembrar que era ao mesmo tempo biblioteca, sala de visitas e dormitório.
e parecia, na verdade, um confortável conjunto de vários quartos. Então, a partir da descrição dos cômodos dos quartos, você vai ter revelações sobre os personagens e sobre o enredo, como desse exemplo do quarto de Richard, porque assim como o seu próprio quarto, o quarto de Richard, a vida de Richard, ele é completamente desestruturada. Então, esse quarto que é biblioteca, que é sala de visitas, que é dormitório, que é essa mistura de ambientes, e a vida de Richard também, essa grande mistura, também é esse caos. Ele é completamente desestruturada. Ele, sendo parte médico, ele é parte soldado, ele é parte advogado, mas ele nunca é completamente nada. Ele nunca é completamente um médico, um soldado ou um advogado. Ele sempre parte alguma coisa. Assim como seu quarto nunca é um quarto de fato. Ele é parte biblioteca, parte sala de visitas, enfim. E essa vacilação, esta dependência de recursos externos em vez de internos, que leva o Richard a se ramificar de uma forma inesperada. Então ele vai sair da bondade de John Jandes para a enorme gaiola da chancelaria. E, emblematicamente, para uma gaiola menor, a da Senhora Flight, onde os pássaros morrem dia após dia. O quarto de Esther também reflete sua personalidade. Ele diz o seguinte: eram daqueles quartos de chalés mais antigos em lugares inesperados. Com janelas de treliça e vegetação verde pressionando-os. E ao descrevê-lo, ela diz que tinha, abre aspas, com um telhado cheio de altos e baixos, com muitas esquinas que eu sempre contava depois, e uma chaminé. Havia na lareira fogo alimentado por lenha, toda coberta de ladrilhos alvíssimos, em cada um dos quais cintilava uma miniatura do fogo. Então Esther, a Alice vai dizer, como Dickens, podemos imaginar, desejava retratá-la, era um fogo brilhante e quente, que dispersava a névoa onde quer que fosse e iluminava os rostos de todos os cantos do mundo londrino, desde a casa dos Jellyby até a casa de Tom all Alone. Ao contrário das janelas de Chesney Wold, que fechavam o mundo para além das paredes daquela mansão imponente e estéril, as janelas do quarto de Esther deixavam entrar as vinhas do exterior e mantinham-na sempre consciente do sofrimento ou da alegria que a rodeava. Mas ela nunca percebe o número de vidas que aquece, assim como não vê qualquer paralelo entre ela e seu quarto. E já que mencionamos Esther, essa personagem e narradora, mais pra frente eu vou comentar um pouquinho sobre as técnicas de narração. Aqui a gente tem o narrador em terceira pessoa e a gente tem a narração da Esther, então são intercalados os capítulos. Os debates sobre a personagem da Esther não é um consenso, inclusive eu gostaria muito que vocês deixassem suas opiniões sobre a personagem, sobre a narração dela, o que vocês acharam da personagem. O debate sobre como Dickens retrata as mulheres também é um tópico de pesquisa bastante recorrente, principalmente com os estudos feministas, e é muito interessante ver como ele vai retratando as mulheres ao longo da sua obra. E Esther, ela é essa personagem que não há um consenso da retratação dela. Tem pessoas que acham que ela é a típica personagem de Dickens mais submissa, e outras que não, que se colocam seus argumentos a favor dela. E eu tendo a ter meus argumentos a favor da Esther. Eu acho que Dickens tem suas personagens clássicas, vitorianas, submissas, aqueles anjos na Terra. O maior exemplo desses, eu acho que pra mim é o do livro Velha Loja de Curiosidades, que é um livro do Dickens. Acho que é o único livro dele que eu realmente não gosto. Ele tem essa personagem que pra mim é o extremo do estereótipo mulher submissa, angelical, que pode acontecer as piores coisas com ela, que ela vai continuar sorrindo e fazendo sacrifícios. E eu acho que a Esther, ela não é assim. Claro que na medida do... Estamos falando de sociedade vitoriana, ela não é nenhuma revolucionária aqui, é claro, mas eu acho que ela não é essa personagem, colocar essa personagem nessa caixinha de essa típica mulher vitoriana, eu não concordo com isso. Eu acho que ela é uma personagem interessantíssima. E a própria narrativa dela e a forma como ela narra, como ela começa a narrar o livro e como ela termina também, eu acho que já indica o papel dela nessa narrativa. Então a gente pode se inclinar para essa personagem em oposição ao antagonismo, muitas vezes conflituoso, né, do outro narrador, né? Afinal, essa narração intercalada, né, entre o narrador terceira pessoa e a narração da Hester em primeira pessoa. Mas o romance, ele testa e amplia sua autoridade como narradora e como personagem também, e às vezes até de forma desconfortável. A gente tem contrastes e reações conflitantes, por exemplo, a sua reação com a sua doença, que
é um contraste com a sua modéstia pessoal. Essa, entre aspas, pequena mulher que quase compromete seu próprio desenvolvimento sexual na submissão obediente às necessidades do seu tutor, sem saber se o seu papel é de criança ou esposa, governanta ou companheira. Sua afeição pela Ada, que chega até o excesso, realmente, ao exagero, aquela adoração que ela tem pela Ada. Sua reticência pelo que ela sente por Alan Woodcourt pode ser sentido muitas vezes como irritante. E ainda assim, a leitura que ela faz do Richard mostra um equilíbrio entre a análise e a simpatia amorosa. Ela própria é admirada e amada por uma grande variedade de pessoas e faz de forma muito discreta para ajudar os negligenciados. E muitos desses aspectos que eu citei aqui se encaixam nessa mulher vitoriana de sacrifício, que se sacrifica pelos outros, que faz tudo pelos outros, que é quase um anjo na terra. E de fato, a Esther, ela tem muito desses traços sim, mas eu acho que ela é muito mais além disso. Ela não é uma personagem, para quem leu Dong Ben-san, por exemplo, tem uma personagem sensacional nesse livro, que essa sim eu diria até que é mais revolucionária, que é até surpresa de ver uma personagem feminina assim nos livros de Dickens. Ela não chega a ser essa Edith, nem perto disso, mas eu acho que ela não é, por exemplo, uma Little Dorrit, que também tem esse aspecto mais submisso. E Esther também, ela desempenha outra função narrativa, né? Enquanto os outros personagens estão ali enredados na chancelaria, ela é apanhada, mesmo ela querendo ou não, no drama da sua própria história e na consequente detecção da desgraça da sua mãe. Então ela tem o seu próprio enredo. O enredo dela não é só estar ali por trás dos panos. Ela tem sua própria história. E esse enredo, ele evoca quase todas as suas qualidades, tanto de personagem quanto de narradora. A participação relutante, mas que para nós é essencial, de Esther nessa história funciona como um análogo parcial do papel do leitor no processo do romance. Esther, então, ela está, na verdade, duplamente implicada como vítima inocente e como testemunha da mulher caída. A Kathleen Blake, ela tem um argumento muito interessante num artigo que ela vai falar sobre a relação de Bleak House com a economia política e estudos vitorianos. E ela vai dizer que a sua própria linguagem, né, a linguagem que a Esther usa para narrar, ela apresenta um epítome feminino do altruísmo cristão. E ela discorda, assim como eu, da visão de que Bleak House ele apoia valores cristãos tradicionais através de uma Esther autoabnegada. Existe toda uma história crítica de louvar ou de criticar uma heroína. Começa nos dizendo que não é inteligente, como a Esther começa a sua narração, né? Dizendo que não é inteligente, pedindo desculpas pelo que poderia parecer uma sua vaidade, se justificando qualquer menção a si mesma pela necessidade de contar as histórias de outras pessoas. E eu estou alinhada àqueles que reexaminaram a personagem da Esther como uma narradora pouco confiável, cuja humildade pode ser mais sintomática do que exemplar. Colocando aqui nos termos do Sr. Bucket, a Esther, ela é, entre aspas, tão corajosa quanto é suave. E a crítica feminista tem tendido a focar muito mais no seu lado corajoso. A Nina Auerbach, por exemplo, ela observa os inúmeros rostos dessa aparentemente garota modesta e embora Suzanne Graver, outra crítica, a considere decepcionante em termos feministas, ela reconhece a inteligência crítica de Esther e sua voz de suas facetas, que consegue evidenciar as falhas de Richard e Skimpole de maneira bastante aguda. Os críticos, eles às vezes reconhecem um poder limitado na voz de Esther, às vezes um poder narrativo e controle que crescem no romance. Abre aspas, talvez a personagem mais complexa e ambígua em termos de autossupressão no cânone de Dickens. Ele está interessado em uma concepção complicada do desejo humano, que não respeita as dicotomias óbvias, autoexpressão e autossupressão. Fecha aspas. Para Kathleen Blake, o exemplo mais revelador da transformação de Esther de negação para afirmação dos direitos do eu ocorre em sua reação ao encontrar sua mãe, depois de ter estado doente. Ela experimenta abre aspas, terror de mim mesma. Fecha aspas, essa citação está do livro. Parecendo então confirmar o ditado de Miss Barbary, de que seria melhor ela nunca ter nascido. Isso é dito logo no início do livro. Então, no extremo da sua autossupressão está o sentimento de gratidão por ter sido
desfigurada pela varíola, pois, se ela não se parece mais com a mãe, ela não pode entregá-la. Mas ela chega a uma conclusão melhor. Ela pode lamentar, em vez de se alegrar com a desfiguração. E isso só pode vir do interesse próprio, o interesse de manter o amor de Ada, que ela teme que possa esfriar, se não reconhecer a antiga Esther. E há uma sutileza na forma como Esther desloca outros sentimentos eróticos para seus sentimentos por Ada, de modo que outro interesse é implícito, o de manter o amor de Woodcourt. Esther, desde os primeiros dias, resolveu, abre aspas, citação tirada do livro, conquistar um pouco de amor para mim, se eu pudesse, fecha aspas. E Kathleen Blake, ela entende isso de forma ativa, para acompanhar a linguagem de esforço na resolução. Ao conquistar o amor, há algo nisso para ela mesma. Então, a partir disso, ela está se autoafirmando, tomando algo para si, e não só para os outros. Esther Summerson, essa heroína que é bastarda, órfã de mãe e de pai, ela é marcada por sua impotência e a partir do capítulo 8 ela é apelidada de sem nome, quando o Sr. Jandes cita de forma provocativa uma parte de uma rima infantil para ela. E ela escreve assim na sua narrativa. Isso está no capítulo 8. Foi daí que se originou vir eu a ser chamada de velha, velhinha, teia de aranha, Dona Shipton, Mãe Hubbard, Dona Durden e muitos outros nomes da mesma espécie, a ponto de se tornar inteiramente esquecido, entre eles o meu verdadeiro nome. Como sugere Hilary Shore, não é de se admirar que podemos, então, a partir disso, especular que Esther fale tanto consigo mesma. Até metade do romance. Ela é a única pessoa que ainda chama a si mesma pelo próprio nome. Os outros ali não chamam ela de Esther. Esther, desde o início do seu, entre aspas, progresso, né, que é o nome do terceiro capítulo, que é o capítulo que dá início à narrativa da Esther em primeira pessoa. Então, desde o início desse seu progresso, ela é narrada por outros. Até, de fato, ela começar a narrar a história no capítulo 3, toda a sua vida é contada por outros. A sua história de vida é contada pela primeira vez pela sua madrinha. Ela diz assim no capítulo 3: a sua mãe, Esther, é a sua desgraça e você era a dela. Então, a partir disso, não é surpreendente que tal personagem como Esther buscasse então algum poder e controle sobre a sua vida, escrevendo toda a sua narrativa. Num artigo de Michelle Wilson, ela vai dizer que tudo isso ecoa na injunção da personagem Caddy, que ela vai dizer aqui em inglês, I know how to be talked over, que para o português seria algo como eu sei como é ser interrompido, ou eu sei como é ser ignorado em uma conversa, ou ter alguém falando por cima de você. Então, dependendo do contexto, né, é uma expressão que sugere que alguém está falando por cima de você, ou não deixando você terminar o que está dizendo, interrompendo você. I know how to be talked over. Então, narrando a sua própria história, ela toma o poder da narrativa. E essa, ela vai escrever sobre si e contra a lei, porque ela coloca, então, em jogo uma narrativa de identidade que vai competir com as narrativas legais do romance, pela supremacia da narração. Kieran Dowling, ele argumenta que a narrativa de Esther apresenta uma prática de contar histórias completamente diferente da adotada na corte de chancelaria. Dowling sugere que a narrativa de Esther é uma vindicação de sua identidade, uma prova de que ela não é filha de Nemo, de ninguém. A narrativa de Esther não é só um complemento da narrativa em terceira pessoa, como também opera contrariamente à narrativa da chancelaria, criando relações narrativas e familiares fora do campo da lei. Isso é algo que a gente vai ter muito, aqui, muitas conexões, muitas narrativas que vão se entrelaçando, e essas conexões, como eu falei anteriormente, elas não são tão óbvias assim. Consequentemente, Esther, ela deve falar por cima, né? Ela deve talk over, falar por cima, ela tem que interromper os outros personagens ao seu redor, ou talvez até forçá-los a falar a sua própria língua, todos contando a mesma história. Michelle Wilson, ela diz que ler Esther de perto, fazer essa leitura atenta, revela, portanto, o seu poder narrativo, e é um poder que está em forte contraste com a humildade e a impotência, a qual ela frequentemente reivindica.
E assim como o discurso jurídico em Bleak House ele é completamente desprovido de significado, devido justamente a esse funcionamento nebuloso, envolto nessa neblina da chancelaria, o romance ele sugere que os modos tradicionais de herança legal já não são satisfatórios. A parte da herança, esse é um tema que vai ser bastante tratado aqui no livro e que eu vou falar um pouco mais também mais adiante. Isso porque frequentemente os modos tradicionais da herança, eles excluem tramas e possibilidades femininas. E a gente vai ver isso em Bleak House. Não só através da personagem de Esther, como de outras personagens também, com a mãe dela, por exemplo. Bleak House vai enfatizar, em vez disso, a mãe como fonte da identidade herdada e da capacidade de falar e narrar a própria existência. Então, Hester, ela não só está buscando a mãe, mas ela também conta a sua história dessa busca. E a partir disso, ela cria uma contra-narrativa, uma visão do familiar que se opõe a essa narrativa legal da legitimidade, colocando a mãe e não o pai, certo? A figura materna, no centro da linhagem familiar, dando a ela o direito de situar e nomear a filha ilegítima. Esther se legitima fora da narrativa jurídica. Doreen Roberts, na introdução da edição que eu li, ela tem um trecho que ela fala sobre Esther e ela diz que o seu encontro com a Lady Dedlock na floresta, no capítulo 34, é um dos momentos mais ambivalentes. Nessa cena, ela declara o amor à mãe recém-descoberta, mas ela nunca cogita manter contato com ela. E há também a sua nova interpretação da sua desfiguração por conta da varíola, que ela passa a enxergar como uma bênção, pois vai proteger a Lady Dedlock ao obscurecer a sua semelhança. Então, a sua desfiguração agora tem um novo sentido para ela, de a sociedade não conseguir reparar na semelhança que há entre as duas. E que também ecoa a frase que eu li do terceiro capítulo: Sua mãe, Esther, é a sua desgraça e você foi a dela. Seguindo o contexto de Doreen Roberts, ela vai dizer que A Casa Soturna é o primeiro dos grandes romances panorâmicos de Charles Dickens, seguido no período de entre 1855 e 1857 por Pequena Dorrit e entre 1864 e 1865 por Nosso Amigo em Comum. Então essas três obras têm essa característica de serem romances panorâmicos. E ela vai dizer que A Casa Soturna é uma obra tão moderna quanto vitoriana, na medida que incorpora uma contradição em nosso modo de pensar sobre a sociedade e o indivíduo. De um ponto de vista, as instituições sociais e políticas são claramente construções humanas, como edifícios ou máquinas, e elas têm origens identificáveis, são conscientemente planejadas e operadas para servir determinados propósitos e interesses, e podem ser alterados por atos deliberados de vontade. Já os males humanos são males sociais, resultantes de um sistema social defeituoso. Em nenhum outro romance de Dickens, o efeito de divisão e descontinuidade é tão abrangente quanto em A Casa Soturna, com seu duplo enredo, seu duplo esquema temporal e sua dupla narrativa conduzida por dois narradores distintos, com vozes, perspectivas e valores marcadamente diferentes. E Dickens ele vai evitar todas as formas óbvias de conferir essa simetria entre essas divisões. A gente não tem uma divisão clara entre as duas narrativas. A separação do enredo não coincide com a divisão narrativa, como poderia ter ocorrido, por exemplo, se um narrador lidasse com elementos do tribunal, da chancelaria, e o outro com o mistério de Lady Dedlock. Tudo isso está meio que interligado, certo? E tampouco os personagens eles se dividem de maneira clara. Alguns personagens, como por exemplo o Sr. Guppy, ele aparece igualmente em ambas as narrativas, mas outros, como por exemplo o Sr. George e o Inspector Bucket, eles desempenham papéis em ambas as narrativas, mas eles são mais significativos em uma das narrativas do que na outra. E há ainda personagens que pertencem exclusivamente a uma das narrativas, como por exemplo o Sr. Skimpole, ele está presente apenas na narrativa de Esther, enquanto o Sr. Tulkinghorn, que Esther nunca encontra, pertence ao narrador anônimo, embora o personagem do Sr. Tulkinghorn influencie ambas as tramas. E seguindo nisso, da mesma forma, alguns personagens que têm destaque na narrativa de Esther, por exemplo, o Sr. Skimpole, ele tem pouca conexão com sua própria história de fato, enquanto outros, como
Crook desaparecem rapidamente da sua narrativa, mas ele está intimamente ligado à sua trajetória. Um aspecto que pode ser até desorientador aqui, eu falo da personagem Esther, mas ela não é exatamente a protagonista, como por exemplo a Little Dorrit é a protagonista de Little Dorrit. Ou Pip é o protagonista de Grandes Esperanças. David Copperfield é o protagonista de David Copperfield. Aqui a Esther, ela não é exatamente a protagonista. Ela tem um grande papel porque ela narra grande parte do livro. Mas ela é central em uma linha narrativa só, na sua, mas ela é periférica na outra. Ela não é personagem central na outra. Grande parte da história, na verdade, da vida de Esther, que seria de forma até convencional narrada por ela mesma, ela é deslocada completamente à parte do livro e contada pelo narrador em terceira pessoa, que muitas vezes parece tratar de algo completamente distinto. Por outro lado, a gente tem a Esther, que se apresenta não tanto como historiadora de si mesma, mas das trajetórias de Richard, de Ada e da Cassie, deixando suas próprias preocupações emergirem nos intervalos dessas histórias. Os fios narrativos, eles eventualmente convergem de várias formas, mas os dois narradores estão muito longe de colaborarem. Eles não se comunicam entre si. No capítulo 3, quando Esther inicia sua narrativa, ela sugere ter sido convidada a contribuir com a minha parte destas páginas, mas ela não demonstra consciência do que exatamente está contribuindo. O narrador anônimo, por sua vez, ao mencioná-la uma única vez, não lhe concede qualquer status especial. Abre aspas. Enquanto Esther dorme e enquanto Esther acorda, o tempo continua chuvoso naquele lugar em Lincolnshire. As conexões aqui, então, elas não estão visíveis na superfície da trama. E cabe a nós, como eu disse, como leitores, esse desafio de compreender essas conexões, de traçar essas conexões. A long time ago, a man named John Dice made a great fortune, but he seems to have made more than one will. So, no one knows who should get the money, and it's been in dispute ever since. O livro, ele abre com um caso na chancelaria chamado Jandes e Jandes. E uma observação muito interessante que eu vi é que Jandes, ele soa como jaundice. Jaundice, que é icterícia em inglês, que é basicamente quando a pele ela fica amarela, e os olhos também, né, causado por um acúmulo de bilirrubina no sangue. Ou seja, essa poderia ser uma maneira de Dickens criticar o sistema judiciário, trazendo essa imagem de algo doente, de algo que envenena, algo que tira o espírito das pessoas. Como ele diz na página 105, por anos e vidas, tudo continua, constantemente começando de novo, e nada nunca termina. E algo semelhante pode ser dito sobre a estrutura do romance, que começa in Chancery, na tradução ficou no tribunal, que segue então para o mundo da moda, in fashion, que eu não anotei como está traduzido, mas o título do capítulo 2 em inglês é In Fashion, então sai de In Chancery para In Fashion, que ali a gente está envolto nesse excesso de joias, de lã fina, de algodão, e então partindo para mais uma cena, que a gente conclui então essa tríplice desses capítulos, que conclui então essa introdução do livro, um capítulo 3, In Progress, que é a primeira narrativa da Esther. Vamos então aqui analisar um pouquinho esses 3 capítulos iniciais. Logo no primeiro capítulo a gente tem um trecho que diz o seguinte: numa tarde assim, algumas vintenas de membros do foro da Alta Corte de Justiça deveriam estar como realmente estavam, nevoentamente empenhados em um dos 10.000 estágios de uma causa infindável, atropelando-se uns aos outros com escorregadias jurisprudências, enredando-se nas sutilezas processuais, dando com as cabeças, protegidas de pelos de cabra ou de cavalo, nas paredes de palavras, e requerendo um simulacro de justiça, como os rostos graves que os jogadores podem exibir. Então, logo nessas primeiras páginas, a gente já tem as atividades da corte, né, que são apresentadas de forma como se fosse uma dança labiríntica de manobras legais, que até pode refletir o labirinto da casa Bleak House. Como eu mencionei antes, né, a estrutura da casa se assemelha à estrutura narrativa. E nessas atividades eternas, labirínticas, onde os praticantes da lei são simultaneamente participantes e espectadores de um sistema que parece quase que zombar de si mesmo. Os membros da alta corte de chancelaria, eles parecem presos em um ciclo interminável de precedentes e tecnicidades, personificando o paradoxo do jogo sério, onde as apostas de seu trabalho são cruciais, mas o seu propósito ele parece escapar cada vez mais com cada movimento. E o caso Jandes e Jandes,
ele se torna um símbolo desse absurdo. O progresso desse caso interminável pelos tribunais é quase que uma piada para aqueles que estão presos nessa teia. A lei, como uma peça, ela é executada com toda a gravidade de uma verdadeira autoridade, mas por trás disso está a sugestão de que o sistema é um exercício vazio de manter as aparências. Então, nessa dança de palavras, o julgamento se torna cada vez mais ilusório, como vemos na farsa que se desenrola em Londres, onde a linguagem elevada da corte parece se fundir com o nonsense do cotidiano. No entanto, à medida que a narrativa se desloca para o campo, no segundo capítulo, o contraste entre o mundo da chancelaria e as vidas domésticas dos Dedlock se torna nítido, ressaltando uma dualidade onde as mesmas máscaras de decoro escondem diferentes formas de corrupção e auto-engano. Ou seja, são dois mundos que operam de forma a representar um papel. Dois mundos que parecem tão distantes, mas que Dickens coloca ali em paralelo. O mundo da justiça do tribunal e o mundo da aristocracia. Em Chesney Wold, a fachada aristocrática desmorona a cada olhar. Enquanto a corte usa suas perucas com cuidado ritualístico, a própria marca de performance social dos Dedlock mascara o caos crescente em suas vidas. Então a gente tem essa transição entre os dois capítulos, né? Enquanto o caso judicial se arrasta em Londres, no capítulo 2 ele se move de forma significativa, mas sem aviso, para o campo. Estes então são dois mundos paralelos, sustentados ali lado a lado e governados pela ironia. Em Chesney Wold, a inteligência da moda, a fofoca, é a força correspondente à sabedoria judicial da chancelaria. Vou ler aqui um trechinho do capítulo 2. In Fashion. Na tradução tá na alta roda, agora que eu vi que eu anotei. Mas sim, queremos apenas lançar um olhar ao mundo da alta roda, nesta mesma tarde lamacenta. Não é ela tão diferente do Tribunal de Justiça que não possamos passar de uma cena para outra em voo direto. Tanto o mundo da alta roda como o Tribunal de Justiça são coisas de protocolo e de praxe. Não é um mundo muito vasto. Comparado mesmo a este mundo nosso, que também tem seus limites, como Vossa Alteza descobrirá quando lhe houver dado a volta e chegado à beira do vácuo. Ele é uma manchinha de nada. Há nele muita coisa boa. Há nele gente muito boa e muito verdadeira. Ele tem seu lugar determinado, mas o diabo é ser ele um mundo todo envolvido por demais, em algodão de joalheiro e lã fina, que não pode ouvir a atividade dos mundos mais vastos e não pode vê-los, quando se alinham em redor do sol. É um mundo amortecido e seu crescimento se torna muitas vezes doentio por falta de ar. Já no capítulo 3, na narrativa de Esther, ela começa dizendo que tenho muita dificuldade em começar a escrever. E a gente pode ler isso ou como sendo algo inteligente ou modesto, mas também faz parte de uma preocupação contínua no texto com a expressão. Nesse primeiro ato de Bleak House, né, nesses 3 primeiros capítulos, parecem haver 3 começos separados. Temos Londres, e dentro de Londres temos a chancelaria, temos Chesney Wold e um terceiro, a infância de Esther. Mas ao longo dessa abertura do livro, nós vemos que existe uma ligação temática implícita, e a gente consegue fazer isso por analogia e comparação. A gente encontra Esther nesse início, parecendo uma garota ingênua, vinda do campo, e que parece que precisa de ajuda para decifrar esse idioma, essa linguagem que está em volta nessa neblina. Neblina que nós, leitores, já aprendemos a interpretar como simbólica, que é uma particularidade de Londres. Mas ela tem essa qualidade vital da veracidade e uma disposição para observar evidências e fazer perguntas, o que a capacita para nos guiar na história. No capítulo 4, nomeado Filantropia Telescópica, a gente tem a casa dos Jellyby, né, com sua inscrição desgastada no lado de fora e o caos físico por dentro, né, que trai a distorção nos princípios. As falhas da senhora Jellyby são literalmente expostas. Abre aspas. Não podíamos deixar de notar que seu vestido não se encontrava nas costas. Fecha aspas. Enquanto seus olhos estão fixos em filantropia telescópica, nos seus projetos missionários na África, suas falhas em casa são dadas em caricatura pantonímica. As crianças que ela deveria criar estão sempre caindo pelas escadas. E a simbologia das escadas aparece em outros momentos também, como, por exemplo, as escadas surgem repetidamente na arquitetura doméstica de Bleak House, como imagens de construção. E muitas vezes as escadas são impedimentos ao invés de serem auxiliares na ascensão ou na comunicação entre níveis. A Miss Flight, por exemplo, parou na parte inferior da íngreme e larga escada, na chancelaria, enquanto os jovens pupilos em Jandes sobem.
Isso no capítulo 3. Na casa dos Jellyby, os tapetes das escadas, além de estarem muito deficientes em arames, estavam tão rasgados que se tornavam armadilhas absolutas. Citação no capítulo 4. E no capítulo 19, nós vemos o hipócrita reverendo Chadband, que profere escadas retóricas sobre o assunto de voar, abre aspas, empilhando escadas verborrágicas uma sobre a outra, fecha aspas. Ao mesmo tempo que Dickens ele aponta para a necessidade de reforma, a reforma das instituições, a reforma social, ele também vai se envolver em outro tipo de reforma, que é a reforma do romance. Porque além da subversão dos padrões narrativos convencionais que eu já apontei, além da introdução de novas convenções também, Bleak House ele é um grande experimento na arte de contar histórias. Ele é marcado pela sua diferença em relação a qualquer romance escrito antes, pela ruptura criada pela presença de dois narradores e que é sustentado ao longo do livro. Nós temos o narrador em terceira pessoa, que ele está onipresente nas partes de Bleak House que lhe pertencem. Ele é capaz de se mover de cena para cena, como um corvo voa, como dito no início do livro, cobrindo todo o território, tanto nacional como doméstico. Então, parte do cenário de Londres para as casas domésticas, os cenários domésticos de Chesney Wold, da casa dos Jellyby e etc. Ele nos convida a perceber essas conexões que não são tão visíveis assim na superfície, como eu já havia comentado. No capítulo 16, o narrador vai fazer a seguinte pergunta: que relação pode haver a propriedade de Lincolnshire, a casa da cidade, o mercúrio empoado e o paradeiro de Joe, o pária de vassoura, que tinha a brilhar sobre si aquele distante raio de luz, quando varreu o degrau do cemitério? Que ligação pode ter existido entre muita gente nas inúmeras histórias deste mundo, que, de lados opostos de grandes abismos, tem vindo a reunir-se de modo muito curioso? Essa, então, é uma pergunta retórica que o narrador faz, que vai reiterar essas conexões que Dickens está apontando por toda parte. Tatiana Howe vai dizer que esse narrador ele é possuidor de uma consciência irônica, que pode assimilar as características difusas e contraditórias do livro e do mundo. Esse narrador em terceira pessoa exemplifica o que Dickens chamou de uma visão de longo alcance, e que percebe em um horizonte inúmeros traços e direções inexistentes para uma pessoa míope. Ele também pode ver claramente o que os personagens no romance percebem somente pela metade e de forma confusa. No entanto, por mais perspicaz que seja, o narrador em terceira pessoa não pode ler o coração ou as mentes dos personagens, mais do que eles mesmos podem. O narrador em terceira pessoa não é onisciente. Sua perspectiva, que abrange muitos pontos de vista, não compreende todos os pontos de vista. Afinal, nós temos Esther Summerson. A narrativa dela também ocupa Bleak House. E como eu já ressaltei aqui, à primeira vista, essa diferença entre Esther e o narrador em terceira pessoa, ela é marcante. Enquanto o narrador em terceira pessoa, ele aparenta ser supremo, ele é mais confiante. A Esther, ela é incerta, ela tem esse lado dolorosamente inibido. Ela começa dizendo: eu sei que eu não sou inteligente. Uma fala que seria impensável vindo do outro narrador. Para Tatiana Howe, a origem da autonegação de Esther é a negação de si mesma, que ela experimentou como uma criança órfã e ilegítima. Criada pela severa Miss Barbary, Esther não tem permissão para saber nada sobre sua própria identidade ou a da sua mãe, exceto que ambas estão ligadas à culpa. E ao mesmo tempo que ela tem toda essa insegurança, ela parece ter uma autoconsciência que demonstra até uma certa metaconsciência de saber que tem um companheiro narrativo, quando ela diz que está se propondo a escrever, abre aspas, minha parte dessas páginas. Falando agora sobre Chancery, sobre o tribunal, o sistema judiciário, quando Dickens ele começou a escrever Bleak House, as injustiças que eram perpetradas e perpetuadas pelo tribunal, elas não eram apenas atuais, como elas já eram proverbiais. No dicionário de língua inglesa mesmo, o Oxford English Dictionary, ele indicava que a frase in Chancery referia-se, entre outras coisas, à tenacidade e controle absoluto com que um tribunal de chancelaria detém qualquer coisa, e a certeza do custo de uma perda de propriedade.
e esse significado data da década de 1830, ou seja, bem antes de Dickens ter começado a escrever Bleak House. Já era algo consolidado ali na sociedade. A sociedade vitoriana já tinha essa visão de abuso do sistema judiciário. E 20 anos depois, de 1830, quando os abusos dessa chancelaria já eram amplamente divulgados na imprensa, a acusação de Dickens ao tribunal ela vai se estender aos procedimentos igualmente dilatórios do parlamento, bem como às classes altas reacionárias, que são representadas no romance pelos Dedlocks e o seu meio. Dickens ele odiava a chancelaria. Ele, inclusive, foi um demandante vitorioso em 5 processos no tribunal de chancelaria contra editoras piratas, mas infelizmente ele não conseguiu recuperar os seus custos, o que ele gastou nesses casos. Ele publicou 2 artigos sobre os martírios da chancelaria, que datam de 7 de dezembro de 1850 e 15 de fevereiro de 1851. Mas a chancelaria em Bleak House, ela dá representação simbólica a uma série de questões que vão além dessas estritamente legais. Como eu já havia comentado, a loja de Crook, ela é esse duplo simbólico da chancelaria fora do tribunal. O Crook, ele tem esse apelido de Lord Chanceler, e o nome dele, né, Crook, no caso Crook com C, quer dizer bandido, criminoso. Então, Crook do livro, ele é grafado com a letra K, mas Dickens não colocou esse nome por acaso. Então, em Bleak House, a chancelaria, ela é essa instituição de herança antiga e que preside casos de herança. É uma instituição aristocrática e especialmente valorizada pela pequena nobreza rural, como o personagem do Sir Leicester Dedlock, que é essa figura que representa a aristocracia, a pequena nobreza rural. E falando dessa questão de herança, um dos temas de Bleak House é justamente essa questão da legitimidade do filho e a herança, que era um debate na época. Eu já comentei um pouco sobre a questão da Esther, né, dela ser a filha ilegítima da Lady Dedlock, mas também esse tema é discutido na figura do Joe. Ele é um filho ilegítimo também. Ele não tem pais e a senhora Snagsby, ela suspeita que ele seja filho ilícito do seu marido. Enquanto de um lado Joe, ele não consegue ter sucesso na vida, a gente tem Esther que apresenta essa possibilidade de algum tipo de sucesso para um filho ilegítimo. Em primeiro lugar, ela é menos carente materialmente do que Joe. O Sr. Jandes, ele financia a sua educação, ela se prepara para ser governanta e depois, de fato, assume o cargo de governanta do Sr. Jandes e é companheira dos seus pupilos, Ada e Richard. E desde cedo, mesmo com esse sentimento de culpa que é colocado em cima dela, ela se compromete a se esforçar para ser trabalhadora, para ser essa pessoa contente, de bom coração e fazer algum bem a alguém. Ela é o contraponto de personagens como Skimpole e também de Richard, que ele gasta a sua pequena fortuna sem se dedicar a qualquer tipo de estudo, seus estudos da medicina, direito, o exército, tudo ele larga, porque ele aguarda esse julgamento na chancelaria do caso, né, que ele tem essa esperança de herdar algum dinheiro. E o personagem do Skimpole, ele é repudiado no romance, e o personagem do Richard, ele sofre uma terrível tristeza e, posteriormente, a morte. Ao contrário de Esther, que tem, na medida do possível, o seu final feliz, aquele final agridoce. Então, o que a gente pode interpretar aqui é que a chancelaria abre esse espaço de prolongamento e de relaxamento dessa espera ociosa que tem o Richard, por exemplo. A chancelaria, ela vai apenas prolongar essa espera improdutiva, que é parte integrante de toda a dependência de legados. E Dickens vai então argumentar pró o trabalho, pró o esforço pessoal, que era um pensamento que se alinhava com economistas políticos da época, como, por exemplo, o John Stuart Mill, que ele destacava a importância do trabalho atual, afirmando que a maior parte da riqueza existente é produto do trabalho recente, e ele criticava a ideia de que o sucesso depende apenas da herança, defendendo o valor do esforço individual e da educação para o trabalho. Outro exemplo é a fabricação industrial para o comércio, que é apoiada no núcleo dos Rouncewell, no romance. A gente vai perceber uma aprovação dessa ascensão dos Rouncewell de posição como empregados domésticos para a classe dos gentis, né, da gentry, que designa a burguesia rural, que é uma classe intermediária entre a nobreza e os yeomanry. Então nós temos aqui uma mobilidade social. A senhora Rouncewell é a governanta do Sr. Leicester e o seu filho mais velho, ele se torna um mestre de ferro no norte da Inglaterra. O progresso dele, ele vai se dar por meio de máquinas a vapor, pressão hidráulica e teares mecânicos, não pela herança e nem por terras. E ele espera que seu filho ele avance por meio de educação e esforço próprio. E esses valores, eles são anti-chancelaria e eles pertencem à classe do discurso de anti-hereditário e anti-terras.
E o Sr. Lester, ele vê no Sr. Runswell uma figura de um rebelde Walt Tyler, que foi uma revolta camponesa de 1381, que também foi chamada de Revolta de Walt Tyler, ou Grande Levante. Então, o nome do filho do Sr. Runswell, ele pode ser tanto uma referência a Walt Tyler, que foi o líder dessa rebelião camponesa, como também a James Watt, que foi o inventor da máquina a vapor. Ambos eles representam essa força das classes média e trabalhadora, que de forma semelhante eles representam uma ameaça às classes dos proprietários de terra. Em Dickens, a gente vê que a posse de terras desassociada do investimento e do trabalho leva à sujeira, o abandono e o desperdício. E é isso que a gente vai ver nas terras e nas casas da chancelaria, em Tom All Alones, na loja de Crook. Kathleen Blake, ela vai dizer que a administração doméstica de Esther transmite uma mensagem política e econômica oposta. Ela personifica a ética do trabalho, que é também a ética da poupança e do investimento do capitalismo. A abstinência do consumo presente em prol de um bem futuro. Ao contrário de Skimpole, que vive endividado, ou Richard, que cria esquemas contábeis para racionalizar novos gastos. Esther, ela poupa e tem dinheiro para emprestar, mas ela vai dizer também que há algo estranho em Esther ser essa pessoa que personifica tantas propensões capitalistas. Como mulher, ela está afastada do mercado, ela não trabalha, poupa, investe ou lucra no sentido clássico. A classe dos proprietários de terras, ela é, entre aspas, nivelada em Bleak House por uma mulher. O Celester, defensor da chancelaria e de todas as formas de herança, incluindo a própria lei da herança fundamental para sua classe, ele é derrubado por um desastre marital que o leva a um derrame. Ele não tem filhos e sua casa começa a apodrecer em declínio. À medida que ele cai, a linhagem Runswell, que começou em seu serviço, acende a prosperidade dos negócios de uma classe média. O Celester em si, ele não vai morrer, mas o seu mordomo legal, o seu advogado, Tulkinghorn, ele é assassinado. Então a gente tem essa imagem da decadência da aristocracia, dessa tradição da herança, apesar de não ter a morte em si, mas a morte vem na figura que representa a chancelaria, que é seu advogado, o Tulkinghorn. E Tulkinghorn, ele expressou de forma enigmática a visão de que as mulheres estão no fundo da maioria dos problemas. E ele é, ironicamente, assassinado por uma mulher, a antiga criada de Lady Dedlock, Hortense. E embora o ódio de Hortense ele pareça estritamente pessoal, afinal ele foi ríspido com ela e não a recompensou por ajudá-la com informações que, caso ela tivesse guardado para ela, que teriam colocado sua senhora em seu poder, ela é curiosamente politizada pela sua caracterização como uma francesa, uma revolucionária, uma, entre aspas, como está dito no livro, abre aspas, mulher das ruas de Paris durante o reinado do terror. Fecha aspas. Então não é uma espécie de Walt Tyler, mas sim uma jacobina que desferiu o golpe. O golpe de Hortense contra Tulkinghorn é indiretamente o golpe de Lady Dedlock contra Sir Leicester. E Kathleen Blake também chama atenção para os avatares de Lady Dedlock no romance, que descem na hierarquia social até o mais baixo. O fantasma da senhora rebelde é sua homônima. A jacobina de classe trabalhadora Hortense se veste com suas roupas. Joe fica muito confuso entre ela e a outra, ou seja, Hortense, ou em outro momento a Esther, a filha ilegítima que se parece com a mãe. Lady Dedlock é, por fim, encontrada nas roupas da esposa do pobre fabricante de tijolos, Jenny. E Jenny, a esposa subordinada ao mestre, a mãe do filho morto, é uma figura para Lady Dedlock, que deveria ter se subordinado ao Código de Herança Patrimonial, cuja filha deveria estar morta para servir a esse código. Voltando agora um pouco para a comparação que eu estava fazendo da chancelaria, para a comparação entre a chancelaria e a loja de Crook, personagem que é essa sósia estranha e homônimo do Lord Chanceler, ele também é um proprietário. Ele aluga, por exemplo, quartos para Nemo, para Miss Flight e Joblin. Tudo na sua loja, ele se acumula, como dito no livro, né? Parecia que tudo se comprava e nada se vendia ali. Assim como os papéis da chancelaria, que se acumulam. E também as propriedades que a chancelaria demora tanto para dispersar. Fica nesse ciclo de ficar essas propriedades que ficam presas nesses processos intermináveis. A loja de Crook, ela é caracterizada por essa atmosfera de sujeira, escuridão, umidade, neblina, decomposição, essa confusão
de objetos e coisas, assim como nós podemos ver essas mesmas características na chancelaria e nas terras e casas da chancelaria. Essa relutância de Crook em se desfazer de qualquer coisa pertence à sua relutância em limpar ou consertar, e a falta de circulação do comércio o identifica como o Lord Chanceler e a classe dos proprietários de terras. Mas não se trata apenas exclusivamente da ganância e de lucro de Crook. Afinal, poderia ter sido bom se ele tivesse vendido seus documentos, colocando, por exemplo, em circulação o testamento válido de Jandes e ajudando o processo a se encerrar mais cedo. Parece muito mais ser algo sobre manter o controle, manter o poder e manter esse ciclo vicioso. Irene Woods vai dizer que, em termos realistas, Jandes ilustra o funcionamento do Tribunal da Chancelaria e o mal gerado pelo sistema. Em vez de alcançar a equidade e a justiça, o caso gera mais dinheiro para o sistema jurídico e seus funcionários. Em termos românticos, o caso é um labirinto de documentos e ações confusas que estruturalmente transforma o romance em um emaranhado de repetições. No nível realista, o sistema jurídico gera um mal social. No nível romântico, ele está envolto em um mal sobrenatural, do qual Richard Caston nunca escapará e do qual ninguém pode salvá-lo. Bleak House, Casa Sombria. Dickens escolheu esse título na sua 10ª tentativa, as outras 9 tentativas sendo variantes de Tom All Alone. Tanto Bleak House quanto Tom All Alone são lugares neste romance, e ambos podem representar um local maior para a Inglaterra, o Império, o mundo do romance, que também é sinalizado pela frase de abertura, uma única palavra, Londres. Entre casas tão distintas, do confortável ao miserável, em foco e em panorama, dão espaço à experiência, criam a condição de ser que este romance representa. Com sua narração dividida, seus enredos recorrentes e modos novelísticos conflitantes, esta obra exige interpretação. Este não é apenas um grande romance vitoriano, um comentário sobre a condição da Inglaterra, sobre a sociedade e uma sátira sobre a lei. É também um romance, um melodrama de assassinato e uma antiga história de detetive. Bleak House opera tanto fora quanto dentro de seu contexto de meados do período vitoriano. Não só os seus temas nos surpreendem, como uma imediatez surpreendente, a lei, a justiça social e todos os perigos de uma sociedade doente, desde a complacência política à filantropia mal orientada, que conduz à fadiga da compaixão, abuso infantil por negligência, exploração ou privação emocional, questões do feminismo, os problemas das mães trabalhadoras e dos pais dependentes, a psicologia do escapismo e da frustração, da depressão e do desespero. Até mesmo os efeitos amortecedores do sistema de classes sobreviveram ao século XIX. Se a casa sombria do passado representa todas as casas sombrias que escurecem a paisagem do romance, a casa sombria do presente reflete tanto as esperanças quanto os desesperos do futuro. Assumindo a sua responsabilidade por grande parte da tristeza que o rodeia, oferece um santuário em recompensa. Um santuário que pode ser recusado, como é o caso de Rick, ou aceito, como é o caso de Skimpole. No entanto, a atual Casa Sombria não é a resposta aos problemas que a rodeia, mas apenas, tal como as meias coroas do Sr. Snagsby, uma trégua deles. Dickens parece estar dizendo que pouco progresso pode ser feito na cura dos males da sociedade, se a tarefa for deixada apenas para aqueles diretamente envolvidos, e os que só, quando homens preocupados, mas não envolvidos, entrarem na briga, é que o manto geral de névoa pode ser levantado e deixar o caminho claro para a nova Bleak House. Quando Esther Summerson se casa com Alan Woodcourt, se muda para o bucólico homônimo de sua antiga casa, ela entra em uma Bleak House que aponta o caminho para o desaparecimento da neblina. Assim, a sua casa, e futura e última casa sombria, sugere o dever de cada indivíduo, aristocrático ou não, de partilhar o sofrimento dos pobres ou oprimidos, ajudando a aliviá-lo com as ferramentas que dispõe. E esse foi o episódio de análise de Bleak House, A Casa Sombria, de Charles Dickens. Se você ouviu até aqui, eu deixo o meu sincero agradecimento. Esse é um episódio que eu venho trabalhando já há alguns meses, de um livro que me encantou e de um autor que eu adoro. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, se quiserem
Se quiserem também saber mais das referências que eu trouxe aqui no episódio, podem me perguntar no Instagram, @contra.cast. Aproveite para seguir por lá também. Podem comentar o que acharam do episódio, comentários sobre o livro, suas opiniões. Eu vou adorar saber. Assim a gente pode continuar a conversa sobre o livro, sobre o autor. Pretendo trazer mais Charles Dickens aqui. Me deixem sugestões dos livros que você gostaria que eu trouxesse. Estou pensando em trazer David Copperfield. É um livro que eu pretendo reler esse ano. Quero também fazer um ranking com todos os livros do Dickens que eu li. Afinal, vou terminar de ler todos os livros dele. Também pode compartilhar com seus amigos e ver também as opções de apoio que eu vou deixar aqui na descrição do episódio. Mais uma vez, muito obrigada por escutar e até a próxima.